Senhor meu Deus, salva minha casa. Senhor meu Deus, restaura minha família. Que todos os meus vivam em santidade. Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres. Senhor meu Deus, salva minha casa. Senhor meu Deus, restaura minha família. Que todos os meus vivam em santidade. Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres. Oi família, estamos juntos mais uma vez aqui no programa Família em Casa, na TV Evangelizar. Eu sou Rodrigo Ferreira e com você e sua família nós vamos viver a experiência hoje de buscarmos em Deus a graça da santidade. Esse é o tema do nosso programa e juntos queremos refletir o amor de Deus, queremos refletir alegria, graça e paz, porque é isso que somos reflexo do amor de Deus. Família, é o seguinte, santidade é um tema que a gente deve sempre pensar como algo, um chamado, uma vocação. Só que não é algo particular. A santidade é para quem é da igreja, é para quem é uma pessoa muito mística de oração. A santidade é uma vocação universal. A santidade é um chamado de Deus para mim, para você, para a nossa casa, para a nossa história, para todos os seres humanos. Porque a santidade é o que, na verdade? É a originalidade do ser humano. A santidade é nós resgatarmos a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Aliás, é algo que eu quero que você compreenda muito. E a gente precisa viver a santidade em família. O pai ser originalmente um pai segundo o coração de Deus. Isso é santidade. Santidade é refletir exatamente aquilo que Deus é. Amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é vida, Deus é vitória. E se nós conseguirmos refletir o amor de Deus em nossa casa, vamos estar vivendo de fato a santidade. Como é importante para nós falarmos sobre santidade em família e saber que isso não é uma coisa absurda e inalcançável, até porque se fosse Deus não nos chamaria a ser santos. Imagina que Deus ia chamar uma coisa a gente, uma coisa que Ele não é capaz de fazer. Isso aí é uma crueldade terrível, não é verdade? Deus falar para você, faz isso aqui, se você não é capaz de fazer, Ele não pediu para você fazer o que você não é capaz. Ele não pediu para você fazer o inalcançável. Ele pediu para você fazer aquilo que é próprio do ser humano que tem Jesus no coração. A santidade nos leva a esse caminho de graça. A santidade nos leva a essa originalidade. Hoje em dia a gente está numa era muito sintética, muita cópia, muito sintético, nada original. E como é importante a gente buscar essa originalidade. O homem ser o homem original, a mulher ser original, os jovens ser original. Aliás, eu quero falar uma coisa para os jovens, como é importante, né, a gente entender isso. Como é importante a gente buscar isso. O original nos originaliza, mas o sintético, isso sim. O sintético, ele perde logo a forma, ele perde logo as coisas, as cores, ele desbota. Aquilo que não é natural, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é de boa fama, que não é louvável, isso a gente deve tirar da nossa vida. É preciso ser exatamente o reflexo do amor de Deus. Exatamente buscar no Senhor o seu amor. É isso que nós encontramos no olhar de Nossa Senhora. O que nós encontramos em Maria? A mulher que disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. A mulher que disse, o Senhor fez em mim maravilhas, porque santo é o seu nome, é a mesma mulher que disse, faça-se em mim segundo a sua vontade. O que é santidade se não é Deus fazer em nós a sua vontade? Fazer em nós o cumprimento da sua palavra, da sua promessa.
É de fato isso que nós temos que buscar como família. Tem faltado santidade nas nossas ações. Santidade no olhar, santidade nos gestos, santidade nas atitudes, nas escolhas. Escolher o que é santo. A palavra de Deus vai nos trazer esse desejo do Senhor explícito, toda a Sagrada Escritura. Vou lembrar de alguns textos aqui para vocês. Alguns, não dá para lembrar tantos, mas Levítico 11:44. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Levítico 19:2. Diz Moisés para a Assembleia, sede santo, assim como Deus é santo. Lucas capítulo 5, versículo 48. Sede misericordiosos, sede perfeito, como vosso Pai é perfeito. Santidade é isso, está vendo? Sede como o Senhor, sede como Ele. Não foi Ele que nos fez. Então, vivamos para aquilo que Ele nos fez, como Ele nos fez. E resgatar isso é de fato um desejo de Deus. No capítulo 4, versículo 3 do livro da primeira carta dos Tessalonicenses diz assim: esta é a vontade de Deus a vosso respeito. 2 pontos. A vossa santificação. Que lindo, né? Epístola de São Pedro 1,13 fala assim: a exemplo daquele que vos chamou, sede santos. Então é preciso a gente viver essa vontade de Deus, a santidade. O livro do Apocalipse, no final do livro, vai nos dizer: nos últimos tempos o pecador vai pecar ainda mais, e o santo vai se santificar ainda mais. A santidade é uma escolha de amor, de caminho, de andar nos caminhos de Deus. O Salmo 1 não fala que existem dois caminhos? E não pode existir três, né? Um caminho que leva para Deus e outro que leva para as coisas que não são de Deus, para a santidade, para a impureza, para o que é verdadeiro, para o que é falso, para a luz, para as trevas, para o reino de Deus, para o reino de Satanás. Então é preciso a gente entender que a santidade é uma escolha. É bonito a gente saber que Deus nos escolheu para isso. No capítulo 1 da carta de São Paulo aos Efésios, no versículo 3, está ali o hino à benevolência divina. São Paulo escreve assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. E nele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos antes da fundação do mundo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. A santidade não é uma coisa inventada no meio do caminho. Tem gente que pensa que Deus chamou a gente de ser santo depois de ser pecador. Não. O chamado à santidade é primeiro. O convite do pecado foi feito pelo diabo, pelo demônio. Ele convidou a gente a pecar, mas Deus já nos convidou à santidade antes da fundação do mundo. Antes de eu e você existirmos. É muito importante você saber disso. Antes que nós fôssemos criados por Deus, Ele já nos pensou assim. Pensou a gente santo, a imagem e semelhança. É o que Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante, sobre o homem velho e o homem novo. É bonita essa alusão que ele faz. Essa comparação do homem velho e homem novo é bacana. Porque o homem velho é o homem corrompido. É o homem que é levado por suas ideias corruptas, frívolas, pelas ideias contrárias ao Evangelho. E aí Paulo fala o quê? Revestivos do homem novo, criado a verdadeira imagem, justiça e santidade de Deus, de Jesus. É muito importante isso. A santidade é aquilo que de fato nós devemos buscar com todo o nosso coração. E vamos encontrar onde? No Senhor. Ele é santo. 3 vezes santo. E a justiça de Deus, ela é que dá a certeza de que se nós vivemos o que é justo, vamos viver a santidade. Misericórdia e justiça em Deus são iguais. Igualmente reveladas a nós, nos dada como graça. Misericórdia de Deus é graça. A justiça de Deus é graça também. Ela que garante a dignidade da santidade de Deus. Porque se Deus é santo, mas é injusto, então Ele não é santo. Deus é exatamente santo, 3 vezes santo. Por isso é justo em tudo o que faz. Por isso quero que você hoje, em família, viva essa certeza de que nossa casa precisa andar mais em santidade. Olha, tem uma canção que eu gosto muito, né, do Valmir Alencar, que se chama Em Santidade. Ela diz exatamente isso. Como posso eu querer que a bênção do Senhor chegue em minha casa? Se eu já não estou andando nos passos de Deus, nos caminhos de Deus, já não escuto a palavra que eu ouvi, já não escuto a palavra e as doutrinas que aprendi, já não estou mais nos caminhos de outrora que eu estava caminhando, abandonei a fé, a igreja, a oração, os princípios, abandonei os valores. Eu sempre costumo usar esse termo, eu sei que é um pouco forte, mas parece que a gente trocou de espírito.
não estamos mais com o Espírito Santo, não temos mais o Espírito de Deus, parece que estamos com o espírito de angústia, raiva, briga, ódio, desavença, animosidade, inimizades, brigas, iras, raivas e tantas coisas que não faz parte da santidade de Deus. Então é preciso a gente retomar. Você pode estar agora nesse momento me perguntando assim, Rodrigo, e o que é viver santidade em família? É viver a graça do perdão. Por que tanta ira? Por que tanta discórdia? Por que tanta briga? Por que tanta raiva? Por que disputas por aquilo que é matéria, herança, brigas por coisas materiais? A gente às vezes vai anulando a pessoa da vida da gente, simplesmente assim. A gente fala assim, essa pessoa não significa mais nada para mim. Você acha que você pode isso? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, ó. Presta atenção. Lá na minha casa, quando eu entrei, já estava assim. Já foi construído dessa forma. Tem uns pilares redondos lá. A casa é toda arquitetada, assim, uma arquitetura meio quadrada, né? E tem uns pilares redondos. É diferente de toda a casa. Eu não entendi o que o dono quis. Aí um dia minha esposa falou assim, tem que tirar esse pilar daqui. Esse pilar está muito feio, está redondo, não combina com a casa. Mas não pode tirar não, porque se tirar a casa cai. A gente vai ter que se adaptar, vai enfeitar o pilar. Aí o que a gente fez com o pilar? No meio da casa. A gente colocou lá dois suportes de rede, pendura a rede no meio da casa. Não é qualquer um que tem rede dentro da casa, meu querido. Então você tem que se adaptar. Sabe o que é santidade? É você ressignificar a sua história. E você usar para aquilo que é santo. Olha, gente, as pessoas simplesmente querem, vou anular meu pai da minha vida, vou anular minha mãe, vou anular minha esposa, não quero mais conversar, não quero conversar com fulano, não quero conversar com ciclano, eu não tenho mais pai, não tem mais mãe, né? Às vezes na hora da briga a gente fala assim, não quero saber mais de você não existe pra mim. Pode isso, como é que eu vou anular uma pessoa da minha vida, sendo que eu sou composto por isso? Gente, isso é antropológico. O que eu estou falando para você aqui, isso é antropológico. Nós não podemos ir contra aquilo que é natural, que é lei humana. Você é composto por pessoas, você é composto por história. Você, como ser humano, veio de gente. Você tem um gene, você vem de uma genética. Duas pessoas se uniram para que você existisse. Como é que nós vamos anular o jeito da vida da gente? Aí é o pilar que você tira e a casa vai cair. A santidade é a harmonia no lar. A santidade é a alegria da busca de harmonizar a família. É graça, é vida plena. Eu tenho certeza que você é capaz. Fomos chamados para viver com Maria, com Jesus, com José, com a Sagrada Família, vivendo essa experiência também na nossa casa. É o seguinte, nós vamos fazer uma paradinha. É aquela paradinha rapidinha. Vai lá tomar um cafezinho, uma água, só para nós nos repormos aqui e a gente já volta com a Família em Casa aqui na TV Evangelizar. Em Santidade, estamos de volta aqui no programa Família em Casa, na TV Evangelizar. Estamos juntos falando sobre santidade hoje. Santidade para a família, santidade na família, santidade em família. Eu estava falando dos pilares, né, que a gente tem na nossa vida, pessoas e também valores que a gente não pode mexer, senão a casa da gente cai. Por mais que aquilo esteja ali fora, meio fora de contexto, você não gosta, não é do seu jeito, não é como você queria, mas tem coisa que a gente não pode mexer, não. Eu lembro uma vez, na casa do meu irmão, né, eu falei para ele assim, por que você não quebra essa parede aqui e aumenta a sala, sua sala fica maior? Mas não pode quebrar a parede assim não, porque aqui é coluna. Se eu quebrar essa parede aí, a casa cai em cima da gente. A gente às vezes tem umas ideias, né, meio fora, né? Meio sem nexo, e a gente precisa respeitar os princípios da vida. Você não pode tirar certos valores de você, não funciona dessa forma. A gente não pode sair por aí dando cabeçada, fazendo o que quer. Tem o temor de Deus, tem a alegria do perdão, né? De você viver bem com as pessoas, a harmonia, o perdão, a graça. Isso é tão importante para a nossa família. Santidade é isso, é a gente resgatar esses valores dentro da nossa casa. Talvez você pergunte assim para mim, Rodrigo, você é um cara prático, ensina a gente, como é que a gente pode viver a santidade? Oração. O caminho da santidade é oração. Os místicos ensinam isso. Não precisa negociar oração com Deus. Tem gente que fala assim, Deus, 1 hora, meio-dia, 2 horas, 10 minutos, quanto tá bom, né, para o senhor? Não precisa ficar negociando tempo de oração com Deus, apenas reze. Apenas ore, apenas busca a Deus. Não precisa você negociar hora de oração com Deus. Agora, não pode tirar Deus da nossa vida. Hoje, a secularização que está acontecendo na nossa sociedade é para tirar Deus do nosso meio. Você pode perceber que pauta que existe onde Deus está lá, que agenda que existe que Deus está presente. A sociedade parece que quer anular Deus da vida da gente.
E a gente não pode viver isso. Isso é uma ilusão. Como é que a gente vai poder tirar da nossa vida aquele que é a essência de tudo? Não é? Tirar Deus da nossa vida é apagar a nossa humanidade. A gente vai apagar, não resta nada da gente. A gente é reflexo de Deus. Ele é o sol e nós somos o reflexo. Ele é a luz, nós somos apenas o reflexo. É muito importante isso. Você compreender que Deus, na sua bondade, está cada dia mais e tem que estar mais presente na nossa vida. Por isso que eu falei da oração, leitura bíblica, a devoção e tantas coisas que vai ajudar você a viver a santidade. Agora, uma coisa que é muito importante, a vivência dos sacramentos. Família, estou aqui para incentivar vocês, não estou aqui para cobrar você não. Até porque, cobrança não combina muito comigo não, mas estou aqui para incentivar você, para você viver mais os sacramentos em família, ir na missa em família, de vocês rezarem em família, viver o batismo em família, de vocês viverem a busca de Deus, a confissão dos nossos pecados. Quanto é importante isso. Esses dias eu estava ensinando para uma família sobre indulgência parcial, plenária. Existe na igreja um manual das indulgências, tão pequeno que você pode ler, qualquer criança vai poder ler, para a gente buscar o perdão de Deus, o perdão para as famílias, o quanto isso é importante. Eu estava falando que às vezes a gente fica pensando nas doenças desse mundo, quantas doenças que existiram, que os nossos pais conseguiram as curas, os nossos médicos, os nossos cientistas, conseguiram as curas que matavam muita gente. Mas hoje, a doença talvez está em outro patamar. As pessoas estão doentes na alma. E mais do que isso, as pessoas precisam entender que a pior doença que existe é o pecado. E a cura é a misericórdia de Deus. E a gente tem que buscar isso lá no sacramento. Então, por favor, abre seu coração hoje e busque essa santidade. Nós precisamos hoje ter no coração a certeza de que a santidade não é a perfeição que a gente pensa. Santo é aquele que não erra, santo é aquele que não peca, santo é o perfeito, santo é o absoluto, aquele cara que tem uma espiritualidade e uma ascese diferente de todo mundo. É claro que a santidade tem níveis, mas a busca da santidade deve ser algo que todos nós devemos almejar e trazer no nosso coração. A santidade é um chamado de Deus, como eu falei, para você viver essa história. O mais importante é você morrer buscando ela. Eu gosto de contar para os jovens, porque às vezes os jovens eles ficam encanados quando fala de santidade. Eu gosto de contar essa história, que tinha um senhorzinho lá na paróquia. É uma história, viu, gente? É só um conto, mas para ilustrar aqui a santidade. Tinha um senhorzinho lá na paróquia que ele queria muito ser santo. E ele queria ser santo, queria ser santo, queria ser santo. E o tempo todo ele falava de santidade. Ele falava assim, tem que ter um concurso, uma prova, tem que ter alguma coisa parecida com um teste para santidade, para a gente fazer, para a gente ir crescendo, ser santo. E aí o padre da paróquia resolveu fazer uma maratona. Falou assim, quem chegar em primeiro lugar vai receber a santidade e vai ser declarado santo. Esse homem virou dos avessos, falou assim, eu vou correr, vou chegar em primeiro. Acontece que ele já era um idoso, Milhares de pessoas mais novos que ele, mas bem preparado, fisicamente, mentalmente. Ele não vai conseguir correr a maratona toda e chegar em primeiro lugar, mas ele se inscreveu, foi o primeiro, pegou lá a sua inscrição, já colocou na sua roupa, colou lá e vamos lá, se preparou e ele montou uma estratégia. Ele falou assim, vou sair correndo primeiro que os jovens dão aquela segurada no começo, e eu vou correr com tudo e vou surpreender eles e vou chegar. Ele treinou, se preparou, ele queria muito a santidade. Ele queria chegar em primeiro para levantar o troféu da santidade. E aí, o que aconteceu é que no dia da prova, ele chegou todo animado, sorridente, empolgado, avivado, aquela coisa toda. Olhou para os jovens e falou assim, esse prêmio já é meu. Saiu correndo. Na hora que deu aquele estouro, deu tiro para começar a prova, ele saiu correndo na frente. Para desespero daquele homem que foi combatendo o cansaço, foi batendo o cansaço físico, veio aquele desânimo, mas ele foi insistindo, correndo, ele corria. De repente, minha gente, aquele homem caiu, deu um ataque cardíaco nele, morreu no meio da prova. Caiu ali no asfalto, ataque no coração, morreu. Exagerou no gás que ele deu, E a hora que ele despertou, ele continuou a correr, dentro do céu mesmo. Ele viu que não cansava mais, falou, nossa, eu tô bom. Começou a correr e os anjos foram atrás dele, Porque ele já estava dentro do céu, os anjos atrás dele, e ele para dentro do céu, e ele viu os anjos voando do lado dele, ele falou, de asa não vale, foi dando cotovelada, e ele dentro do céu viu que ele não cansava, os anjos conseguiu parar ele, falou, não para, eu não preciso ganhar a corrida, e os anjos olharam para ele e falaram, o senhor morreu. Como assim? O senhor morreu, o senhor acabou de morrer lá na terra. Ele falou, não, mas eu estava correndo, eu estava lá na maratona buscando o primeiro lugar para ser santo,
pois é, mas o senhor morreu. Aí ele começou a chorar, ficou triste. Ele falou, então quer dizer que eu morri sem ser santo, nem cheguei no final, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, nem último. Os anjos deram um abraço nele e falaram assim, o senhor morreu buscando a santidade. E é isso que vale a pena. O santo é exatamente esse. Não é o que chega em primeiro, nem em segundo, nem em último. O santo é aquele que morre buscando a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos entender como família. Você pensa numa imagem agora. Coloca agora uma imagem diante de você. Essa imagem ela é quebrada. Pensa que você está vendo no espelho uma imagem. E esse espelho é quebrado. E essa imagem fica toda distorcida, toda quebrada. Se você arrumar o espelho, a imagem volta a ficar perfeita. É o espelho que está quebrado. É isso que a gente precisa consertar. Deus continua sendo Deus e te ama. É a gente que está refletindo, talvez estamos quebrados, trincados e precisamos ser reformados. Essa é a grande diferença da nossa fé cristã católica para a fé protestante. O protestantismo crê que nós perdemos tudo. Chegamos ao caos, à graça. Perdeu a imagem, perdeu a semelhança, perdeu tudo. Nós não temos mais nada. Quando, na verdade, nós perdemos sim a imagem que quebrou, porque caiu. A imagem de Deus que nós tínhamos, ela foi quebrada, foi desfigurada. Mas a semelhança nós ainda conservamos. Nós não perdemos a semelhança. Presta atenção nesse exemplo que eu vou te dar. Você tem uma imagem na sua casa, como esta aqui de Nossa Senhora. Você tem uma imagem na sua casa e ali está a imagem e de repente ela quebra. Vamos supor que seja a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando ela cai no chão, você perdeu a imagem, ela quebrou. Mas ela é a imagem de quem? Continua sendo imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não é porque caiu no chão que virou imagem de outra pessoa, não é? Imagina, você tem uma imagem de Santo Antônio, a imagem de Santo Antônio cai no chão e vira imagem de São João. Claro que não. A imagem, ela foi quebrada, mas de quem ela é imagem, permanece. É a imagem de Deus. É isso que você é. Viu, família? Somos imagem de Deus. E é isso que eu quero que você hoje entenda. Por mais que a imagem se quebrou, por mais que a imagem se feriu, por mais que ela tenha caído e rachado, ela continua sendo imagem de Deus. E Deus pode restaurá-la. Através de quem? De Jesus, o seu Filho, que Ele enviou para nos restaurar, para nos santificar. E é isso que eu quero pedir hoje, para que o Senhor possa santificar a nossa família, a sua casa, o seu lar. Que pela intercessão da Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, nossa família seja santificada, seja curada, seja restaurada. E a imagem que foi quebrada, o casamento que foi quebrado, o relacionamento que foi rasurado, que foi trincado, que foi lascadinho, sabe? Ou que às vezes está só no caco, sobrou nada, está no pó. Acredita que o divino oleiro, o Senhor Jesus, pode construir, reconstruir, reformar, restaurar, edificar a sua casa. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor. Senhor meu Deus, salva minha casa. Senhor meu Deus, restaura minha família, que todos os meus vivam em santidade, que o meu lar seja o lugar dos teus milagres. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, e não se esqueça de que nós somos chamados à santidade. Mesmo que a imagem quebrou, Deus pode restaurá-la, porque ainda continuamos sendo imagem de Deus, continuamos sendo reflexo dele. Se o espelho quebrou, Deus pode restaurar essa imagem e fazer tudo novo, tudo diferente, tudo mais feliz. Acredite nisso. Um beijo no coração de todo mundo. A gente só precisa ficar junto. A gente se encontra aqui no programa Família em Casa, na TV Evangelizar. Tchau! Senhor meu Deus, salva minha casa. Senhor meu Deus, restaura minha família, que todos os meus vivam em santidade, que o meu lar seja o lugar dos teus milagres.